Meus irmãos, boa noite mais uma vez. Os irmãos que nos acompanham de sua casa, Deus esteja os abençoando, que possamos ter um momento bom e oportuno de meditarmos na palavra de Deus. Nós temos feito exposição do Evangelho de Mateus, então você que nos acompanha de sua casa, já estamos bem avançados na exposição desse maravilhoso Evangelho. Você pode, inclusive, aí olhar no canal do YouTube de nossa igreja, tem todas as outras mensagens, já passamos de 100 na exposição desse Evangelho tão maravilhoso. Nós estamos no capítulo 22. Hoje nós vamos meditar do verso 34 a 40. Mateus, capítulo 22, do verso 34 a 40. Essa é uma perícope bastante conhecida nossa. Creio que você já deva ter se deparado com ela em algum momento, deve ter citado ela também. É um texto, inclusive, até mal interpretado, às vezes usado também de forma equivocada, né? Nós vamos meditar, então, nesse texto belíssimo e que tem uma lição preciosa para nós. Mateus, capítulo 22, verso 34 a 40. Eu quero ler na versão NVT, por favor. Diz assim a palavra de Deus: Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nestes dois mandamentos. Quero lembrá-los mais uma vez que tem alguns irmãos que estão nos visitando, talvez alguém também esteja nos acompanhando aqui pela internet. É importante você compreender o contexto para que o texto possa fazer mais sentido. Nós estamos meditando na última semana de vida de Jesus Cristo. Jesus entrou em Jerusalém, ele está vivendo o que nós chamamos de a Semana da Paixão, a última semana de Cristo Jesus enquanto ele esteve aqui na terra. Ele peregrinou durante 3 anos no seu ministério e ele encerra o seu ministério em Jerusalém. E já havia 6 meses que Jesus falara aos seus discípulos, vinha informando os seus discípulos que convinha que ele entrasse em Jerusalém, porque em Jerusalém, lá ele iria morrer e ressuscitar ao 3º dia. E Jesus então entra em Jerusalém. Mas ao entrar em Jerusalém, Jesus então se depara com muitos opositores. E nós estamos aqui já meditando alguns domingos, alguns embates que Jesus tem tido em Jerusalém, em especial em torno ali do templo, já que o templo de Jerusalém, em Jerusalém, era ali certamente o coração daquele lugar, era o lugar da religiosidade do povo, o templo, o lugar de adoração, o lugar onde o povo se encontrava para prestar culto a Deus, prestar os seus sacrifícios a Deus. Era uma semana importante, o povo estava vivendo a semana da Páscoa, e então a cidade estava agitada, muita gente. E Jesus então estava aproveitando essa oportunidade para ensinar, como sempre ele fez. Como desde lá do início, o seu ministério tem um foco muito no ensino. E Jesus estava ali ensinando. E como parte do seu ensino, inevitavelmente, Jesus tinha que bater de frente com outros grupos que também tinham a pretensão de ensinar as pessoas. Contudo, eles estavam grandemente equivocados. E por isso que grande parte dos ensinos de Jesus
se chocavam com o ensino deles. Inclusive foi o que nós vimos no domingo passado. Um desses grandes grupos de líderes que ensinavam o povo eram os saduceus. E Jesus estava ensinando sobre a ressurreição. E nós aprendemos que os saduceus não creem na ressurreição. E nós vimos isso no domingo passado. Mas também um outro grupo acompanhava Jesus. E estava já em intensos debates com Jesus. Além dos saduceus, havia um outro grupo que acompanhava Jesus e que ficava tentando contra Jesus. Quem era esse outro grupo? Os fariseus. Essa não é a primeira vez que esse grupo se levanta. Já costumeiramente, esse grupo se levanta contra Jesus, acompanha Jesus, para de alguma maneira tentar pegar Jesus. O texto diz que um deles, verso 35, o especialista na lei, ele tentou fazer o quê? Apanhar Jesus em uma armadilha. Mais uma vez eles estavam assim. Se você der uma olhada, versículos anteriores, isso aconteceu também. Veja no versículo 15. Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prender. Então, como não foram bem-sucedidos naquele momento, que eles levantaram a questão do imposto, se era lícito pagar imposto a César, aí entrou os saduceus para tentar Jesus quanto à questão da ressurreição, para tornar ridículo a ressurreição. Como eles também não conseguiram, voltou novamente a bola para os fariseus. Então era assim, era só tocando a bola. Vai tu, não deu certo. Agora vai tu, não, agora vai tu. Então era mais ou menos assim que a coisa estava acontecendo. Novamente volta os fariseus. Versículo 34. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta acerca de quê? Da ressurreição. Jesus tinha calado os saduceus respondendo ao questionamento sobre a ressurreição. Então, os fariseus, vendo que Jesus havia feito isso, eles reuniram-se novamente para interrogá-lo. Então, eles precisavam de um conselho. Eles montaram ali uma espécie de um concílio. Rapaz, nós já estamos tentando aqui de diversas maneiras e não estamos conseguindo. Os saduceus também já estão tentando aqui de diversas maneiras e também não estão conseguindo. Vamos aqui nos reunir, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Vamos agora pensar em como é que a gente vai agora tentar novamente, qual é a armadilha que a gente vai lançar. É como alguém que quer pegar um passarinho, que ele vai ali todo dia, arma. Não façam isso, tá? Todo dia ele vai ali, arma, na tentativa de pegar. E ele botou uma isca, mas não deu certo. E botou outra, e não deu certo. E botou a outra, e agora ele fica. E aí, Miquel, tu que conhece, tu que é pegador de passarinho, qual é a isca agora que a gente vai botar para pegar? Então eles se reuniram novamente para ver como é que agora eles iriam fazer. O que eles tinham que fazer. E o versículo, então, 35 e 36 diz a seguinte coisa. Eles se reuniram e então decidiram como eles iriam tentar mais uma vez. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Pode parecer boba essa pergunta, acho que nós já meditamos sobre isso e a gente sabe essa resposta de cor. Agora, que implicações essa pergunta tinha naquele contexto? Ora, de que maneira eles iriam pegar Jesus? Que armadilha é essa? Com essa pergunta. Ora, se qualquer pessoa fizesse essa pergunta para nós responderíamos de cor. Quer ver? Fecha sua Bíblia aí, fecha o texto aqui. Ora, qual é o mandamento aqui da lei de Moisés? Qual é? Qual é? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o que mais? E o próximo como a si mesmo. É coisa simples. É coisa simples. Então, precisava dessa reunião toda, de todo esse esquema, para fazer essa pergunta. Que armadilha fraca foi essa que eles estavam fazendo para Jesus? Por que essa pergunta ela podia ser perigosa para Jesus, né?
Pois bem, seu adversário é um especialista da lei e que tem a intenção de apanhá-lo em uma armadilha, como o texto bem apresenta, com uma pergunta. Perceba bem, os rabis da época de Jesus, eles tinham muita prática de encontrar declarações resumidas da lei do Antigo Testamento e estabelecer sua relativa importância. Não se tratava de nenhuma novidade essa pergunta feita por eles, porque os rabis, todos os líderes, todos os estudiosos, eles vinham debatendo essa questão há séculos. Eles registraram 613 mandamentos da lei, 248 positivos e 365 negativos. Ninguém jamais seria capaz de conhecer e de obedecer a todos eles. Então, para facilitar, o que foi que eles fizeram? Os mestres dividiram a lei da seguinte maneira: em pesados, que eles consideravam como importantes, e aquela parte da lei que eles consideravam como leves, ou seja, menos importante, de não tão importância. Permitindo, então, que as pessoas se concentrassem nos mandamentos mais pesados, sem se preocupar muito com aqueles que são mais leves, os menos importantes, os mais leves, sem se preocupar muito com os triviais. Então, a falácia deste líder aqui da lei, esse especialista da lei, a falácia por trás dessa abordagem, ela é evidente. Por quê? Porque só é preciso quebrar um mandamento, seja ele pesado ou leve, para que alguém se torne culpado diante de Deus. Porque Tiago disse em Tiago 2,10 que qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, ele se torna culpado de todos. Então o versículo 36, quando diz que um deles, especialista da lei, chegou para apanhar Jesus e está no armadilha, e disse: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Mostra que provavelmente esse especialista e essa pergunta, ela foi feita de uma forma acalorada ali diante daquele momento. E a cena, como eu disse, parece um conselho de ordenação em que o candidato está indo bem nas respostas e se levantou aquele grupo para tentar pegar ele com uma pergunta capciosa, ou porque ele não sabe a resposta, ou porque de fato ele está tentando de alguma maneira levar aquela pessoa a tropeçar. Então, com isso ele queria de fato tentar de alguma maneira levar Jesus a tropeçar em um dos mandamentos de Deus. Mas veja como foi que Jesus respondeu a pergunta dele. Versículo 37 a 39, que é onde nós iremos gastar aqui tempo da nossa meditação. Jesus respondeu dizendo a seguinte coisa: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus responde a pergunta deles, primeiro, citando um texto extremamente importante para o judeu, que Jesus cita Deuteronômio capítulo 6, verso 5, que é o Shema, parte de Shema, que é aquela oração: ouve, ó Israel. Coloca aí para nós esse texto de Deuteronômio, capítulo 6, porque Jesus se utiliza ele para responder a pergunta do especialista da lei. Deuteronômio, olha o que ele diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Esse é um texto, inclusive, que nós usamos muito aqui quando vamos fazer a apresentação dos nossos filhos. Porque ele continua o texto dizendo, né, que você ame o Senhor teu Deus de toda a tua força,
de toda a tua alma, de todo o teu coração, e ele vai dizer que depois você deve ensinar, inculcar isso na cabeça dos teus filhos. Era a lei em Israel, era um mandamento extremamente importante para os judeus, o Shema. Deuteronômio capítulo 6, verso 5. E por isso que na pergunta, Jesus então usa o Shema para responder. Então, a pergunta era: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Respondendo, ele usa Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Então, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus cita Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Ele dá um texto bíblico. Jesus não está citando, ele não está falando algo aleatório, ele não inventou. Jesus está citando um texto de Moisés. Ele está citando Deuteronômio, certo? Então ele está citando um texto da lei para responder à pergunta do especialista da lei. E o que ele quer dizer então com isso? O que ele usou o texto? O que esse texto então está querendo dizer para nós? O que Jesus quer ensinar para o seu povo? E o que esse texto, lá em Deuteronômio, também queria ensinar o seu povo? Do ponto de vista da antropologia bíblica, pode voltar isso lá para o texto. Coração, alma e mente, outros textos vai dizer entendimento, né? Ele, na verdade, não se trata de um texto que quer falar sobre a nossa constituição, no sentido de falar que, aqui muitas vezes usa esses textos para entrar naquele debate de dicotomia, tricotomia, o homem é feito de alma, corpo e espírito, é só alma, e o espírito e a alma é a mesma coisa. Esse texto, embora muitas vezes seja usado para isso, mas o contexto não nos permite usar esse texto para trabalhar esse assunto. Porque o texto não quer falar sobre constituição do homem. O texto quer dizer como nós devemos amar a Deus. O texto está querendo se referir, nos trazer uma referência de como nós devemos nos portar diante de Deus. Como devemos amar a este Deus. Então, do ponto de vista da antropologia bíblica, quando diz coração, alma e mente, ele quer dizer que o nosso amor por Deus deve ser feito com todo o nosso ser, com todas as nossas capacidades e todas as nossas faculdades. Então, quando o texto quer dizer isso, de que maneira eu devo amar a Deus? Essa é a pergunta. De que maneira eu devo amar a Deus? Esse texto, então, responde como eu devo amar a Deus. Porque é apropriado para isso, porque para cada figura onde nós depositamos o nosso amor, há uma maneira de nós amarmos. Por exemplo, há uma maneira, a Bíblia me ensina, que há uma maneira como eu devo amar minha esposa. Sim ou não? Há textos bíblicos que dizem isso. Por exemplo, qual é um texto bíblico que ensina o homem a amar a sua esposa? Efésios, que diz que o homem deve amar a sua esposa como? Como Cristo amou, o texto é claro. Então, a palavra de Deus diz como é que o homem deve amar sua esposa. Assim também como a Bíblia diz como a mulher deve amar o seu marido. Então, a Bíblia ela nos ensina como nós devemos direcionar o amor a determinados tipos de pessoas. Mas a Bíblia, obviamente, acima de tudo, nos ensina como nós devemos amar a Deus. E o texto é muito claro quando ele então diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a sua mente. Ou seja, você deve amar a Deus com tudo o que você é, com todo o seu ser, com todas as suas faculdades, com todas as suas capacidades. Não deixa nada de fora. O maior mandamento é amar a Deus com todo o nosso ser, com tudo que possuímos, coração, alma, espírito, força, bens, serviço, tudo. Nada fica de fora
tudo que somos, tudo que faz parte de nós, nós devemos então com isso amar a Deus. Amo a Deus com a minha mente, amo a Deus com a minha boca, amo a Deus com o meu coração, amo a Deus com o meu corpo, eu amo a Deus com o meu serviço, eu amo a Deus com os meus dons, eu amo a Deus com os meus talentos, eu amo a Deus com tudo o que eu sou, porque Ele é digno de ser amado desta maneira, com tudo o que eu sou. Amar a Deus não é somente ter bons pensamentos sobre Ele. É muito mais do que isso. A Bíblia diz que nós devemos amar não somente de palavras. A Bíblia diz que nós devemos amar não somente de palavras, mas acima de tudo com atitudes. O verdadeiro amor, ele é expressado, certo? Com tudo o que temos, inclusive com atitudes. Então, amar a Deus é muito mais do que ter bons pensamentos sobre Ele. E aqui nesta noite, a pretensão é de nós refletirmos sobre o modo como nós temos amado a Deus. Porque pode ser muito simples nós afirmarmos que amamos a Deus. Contudo, será que de fato nós amamos a Deus da maneira com que Ele deseja que o amemos? É esta a reflexão que devemos ter e fazer nesta noite. Porque o modo pelo qual Deus nos chama a amá-lo é com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente. Nada menos do que isso. Então, amar a Deus não é somente ter bons pensamentos sobre Ele, porque o verdadeiro amor não envolve apenas o coração, mas também a volição. Onde há amor, haverá serviço e haverá obediência. Mas é interessante o que o texto diz. Ele diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. Este é o primeiro e o maior mandamento. É interessante que primeiro e maior refere-se a uma qualidade, não a duas maneiras. O "e" aqui, ele se torna explicativo, ou seja, esse mandamento, ele é primário porque ele é o maior. Certo? Ele é o primário porque ele é o maior. Então, Deus aqui expressa a maneira com que devemos amar, a qualidade. Ou seja, devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas é colocar realmente Deus no lugar que lhe pertence. A pergunta e a reflexão nossa é isso. Se de fato nós temos amado a Deus mais do que todas as coisas. Isso é imprescindível para nós sermos seus discípulos. Vou ler um texto para os irmãos para você ver a profundidade disso. Olha Lucas capítulo 14, versículo de número 26. Olha o que diz o texto. Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser o quê? Percebe? Amar a Deus acima de todas as coisas é amar a Deus acima do pai, da mãe, da esposa, dos filhos, dos irmãos, das irmãs e até mesmo da própria vida. Perceba, Jesus não está dizendo que você não deve amar seu pai, que você não deve amar sua mãe, que você não deve amar seus filhos, que você não deve amar seus irmãos. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que nós não podemos amá-los mais do que a Ele. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas. E todas as coisas incluem nossa família? Sim. 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 Amar a Deus inclui, inclusive, amar a Deus acima da nossa família.
Lembra daquele pedido que Deus fez a Abraão? Lembra? Ali Abraão mostrou que amava mais a Deus do que ao seu filho. Foi uma prova. Foi uma prova que Deus fez a Abraão. E Abraão passou no teste e provou que amava mais a Deus do que o seu próprio filho. Deus deseja que nós o amemos. Não que nós não amemos as outras coisas, mas que nós o amemos acima delas. A pergunta é: como nós sabemos que nós amamos a Deus acima de todas as coisas? Como eu posso perceber que não há outra coisa que está ocupando o lugar de Deus em minha vida? Aprenda uma coisa: toda vida que nós colocarmos alguma coisa acima, eu amo mais isso, inclusive do que a Deus, isso se tornou o que é na minha vida? Um Deus que a Bíblia chama de ídolos. Eu posso fazer do meu filho um ídolo, eu posso fazer da minha esposa um ídolo, eu posso fazer do meu trabalho um ídolo, eu posso fazer dos meus irmãos um ídolo, eu posso fazer da igreja um ídolo. Qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus, aonde nós direcionamos o nosso amor mais para isso do que para Deus, e se tornou Deus da nossa vida. E nós viveremos frustrados, porque nada poderá nos responder como somente Deus pode fazer. Amar a um filho como se fosse Deus é frustrar-se, é causar um grande mal a ele, porque é colocar sobre ele uma expectativa que ele nunca nem jamais poderá suprir. Você vai sufocá-lo. Essa relação está fadada. Porque o amor a Deus, ele foi destinado somente para ele. Para ele. Por isso nós precisamos estar constantemente analisando o nosso coração. Porque, como já diz as Escrituras, como é o nosso coração mesmo? Ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. E ele tem uma mania de, inclusive, amar coisas que nós nem deveríamos amar. Mas ele também tem uma capacidade de fazer com que aquelas coisas que é lícito nós amarmos, mas fazer com que elas ocupem um lugar de primazia que não deve ocupar. E isso não soa antirromântico. Isso se soa realista. Você dizer para sua esposa: eu lhe amo muito, mas eu amo mais a Deus do que a você. Esposa no mundo deveria se sentir por isso. Ela deveria dizer graças a Deus por isso. Nós precisamos sondar os nossos corações e vemos aonde nós temos depositado toda a nossa expectativa do nosso amor. Mas algumas características nós podemos observar e perceber para identificarmos se realmente nós temos amado a Deus acima de todas as coisas. Como eu disse, amar a Deus não é somente ter bons pensamentos sobre Ele. Mas Deus é um cara gente fina. Cara, Deus é um cara show demais. Devo muita coisa a Ele. É mais do que um pensamento bom sobre Ele. Precisa ser refletido em nossa vida. Algumas coisas nós poderíamos aqui citar. Vou aproveitar o gancho do texto que a irmã leu. A gente não combina os textos, ela só sabe sobre o que eu vou pregar. E ela então, na semana, escolhe os textos conforme aquilo que eu vou pregar. Mas ela citou João 14, que é um texto bastante conhecido. E que Jesus então apresenta uma prova daquele que verdadeiramente o ama. João 14, 21. É um texto também bastante conhecido nosso. Que diz como? João 14, 21. Coloca aí para nós.
aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu os amarei e revelarei a cada um deles. Eles travam a língua, né? Perceba, aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Então não é simplesmente dizer, eu amo a Deus. É como aquele cara que diz que ama a esposa, mas toda semana dá uma surra nela. Está estranho. Ou como aquela pessoa que diz que matou por amor. Você já leu 1 Coríntios, capítulo 13? Porque quem ama não faz o mal. Mas olha o que Jesus diz. Jesus apresenta nesse texto uma prova de que de fato nós o amamos. Se nós afirmamos que o amamos, então nós obedecemos os seus mandamentos. Irmãos, obediência e amor têm tudo a ver. Obediência e amor têm tudo a ver. O amor é o segredo da verdadeira obediência a Deus. Se nós amamos a Deus, os seus mandamentos não serão penosos. Não serão penosos para nós. Porque quem ama a Deus, obedece os seus mandamentos. E ele não olha os seus mandamentos com pesar. Os mandamentos de Deus não serão penosos para ele. Porque é expressão do seu amor para com o seu Deus. Ele sabe que quando ele obedece os mandamentos de Deus, ele cai no agrado de Deus. E quando a gente ama verdadeiramente, a gente se comporta de uma maneira que seja aceitável, agradável àquele que nós amamos. Você sabia que toda vez que nós pecamos, nós ofendemos a Deus? Você sabia disso? Toda vez que nós pecamos, nós ofendemos a Deus. Nós machucamos a Deus. Você sabia que Jesus morreu, se machucou por causa do seu pecado e do meu pecado? Você sabia disso? Então é importante nós entendermos que toda vez que nós pecamos, que nós não obedecemos os mandamentos de Deus, nós o machucamos. Então como nós afirmamos que amamos ao Senhor? Se nós de forma deliberada, pensada, planejada, nós optamos por não obedecer a Deus. Obediência e amor são coisas que caminham juntas. São coisas que caminham juntas. Obediência, fidelidade, compromisso. Todas essas coisas fazem parte desse pacote. Então, quando Deus diz que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas, Deus espera atitude. É como aquele povo, como ele diz, vocês me honram com seus lábios, ou seja, vocês dizem que me amam com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Mas ele disse que nós deveríamos amá-lo como? Com o nosso coração. Com o nosso coração. Não somente com os meus lábios, mas com o meu coração, com a minha mente, com tudo que eu sou. Com tudo que eu sou. A ideia, irmãos, é que nós devemos dedicação e devoção a Deus. E não é meia devoção, é completa. É tudo que eu sou. Inclusive aquele texto que nós lemos de Lucas, ele vai dizer que não somente nós devemos amar a Deus mais do que os nossos pais, do que os nossos filhos, do que os nossos irmãos, mas inclusive nós devemos amar a Deus mais do que a nós mesmos. Por isso que ele disse que a primeira coisa que nós devemos fazer é negar a nós mesmos. Se você não negar a si mesmo, você não vai conseguir amar a Deus mais do que você mesmo. Não existe nenhum mandamento na Bíblia que diz que você deve amar a si mesmo.
Porque isso já se pressupõe por natureza. Nós nos amamos por natureza. Nós somos idólatras de nós mesmos. Nós já nascemos destinados a isso. Nós sofremos dessa síndrome. Nós nos amamos por demais. Nós somos como os Narciso, que se ama tanto que se afogou. Assim somos nós. Nos amamos por demais. Já ouviu alguém dizer assim, não, eu estou amando os outros, agora eu preciso me amar um pouco mais. Que conversa é essa? Você vai morrer se amar mais. Você precisa se amar menos. Porque nós temos uma tendência de nos amar mais do que os outros e do que a Deus. Sempre as nossas necessidades. Irmãos, quando nós amarmos a Deus mais do que a nós mesmos, nós teremos a capacidade de, inclusive, dar a nossa vida por Ele. Essa é a suma final. Você teria coragem de dar a sua vida pelo seu filho? Sim ou não? Isso é sinal de que você ama. Agora, você teria coragem de dar a sua vida pelo Senhor? Não vim nem para a igreja, mano. Não vim nem para a igreja direito. E disse que tem coragem de dar a vida por Jesus. Só tem coragem de dar a vida por Jesus quem primeiro vive por Ele. Primeiro se vive e depois morre. Ninguém tem coragem de morrer por algo que não viveu. Você morre pelo seu filho porque você vive com o seu filho. Você vive a vida dele. Ele vive a tua vida. E por isso que você morre por ele. Para nós morrermos pelo Senhor, nós precisamos primeiro viver para Ele. Aí sim, quando isso acontecer, nós teremos a coragem de morrer pelo Senhor. De adorá-lo com tudo que temos, com tudo que somos. É a minha vida? Eis aqui, Senhor. Eis aqui, Senhor, a minha vida, se for necessário. Quantos irmãos não amaram o Senhor com a sua vida? Olha as Escrituras. Irmãos que deram a vida pelo seu Senhor. A pergunta é, nós temos motivos e razões para amar o Senhor acima de todas as coisas? Você já parou para pensar em como foi que Ele te amou? Ele te amou dando a sua própria vida. Ele amou você dando a própria vida por você. Foi por essa razão que o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, capítulo de número 5, coloca para nós aí, por favor. Versículo 14 e 15. Coloca outra versão, Botara, por favor. Ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para quem? Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha o que Paulo está dizendo. Olhar para a maneira com que Deus nos amou, isso me constrange. A palavra constranger é impulsionar. Me leva a algo. O que é esse algo? A viver não mais para mim, mas para aquele que morreu por mim, como expressão do seu amor. É por isso que João disse, se nós o amamos é porque ele nos amou primeiro. Se nós o amamos é porque ele nos amou primeiro. Então, nós temos motivos de sobra para amar a Deus acima de todas as coisas. Com tudo que somos, com tudo que temos,
Então, quando diz ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a sua mente, significa exatamente isso. Dar a Deus, amar a Deus com tudo o que nós somos. Isso merece reflexões nossas. Reflexões nossas. Por isso que eu disse que nós nos amamos muito. Porque quando se trata de nós somos guerreiros. Nós labutamos. Nós muitas vezes enfrentamos os perigos, as adversidades da vida. Atrás dos nossos sonhos, das nossas conquistas, nós usamos tudo o que temos, a nossa mente, nós estudamos, nós nos dedicamos, porque queremos alguma coisa na nossa vida, porque julgamos que isso será bom para nós. E nós nos dedicamos com todas as nossas habilidades, numa pretensão de nós crescermos como indivíduos. Mas muitas vezes, quando se trata de Deus, a nossa mente é fraca, nós não usamos a nossa mente para a adoração de Deus. Não gastamos tempo meditando na palavra de Deus. Porque um Deus que não se conhece não pode ser adorado. Nós não usamos a nossa mente corretamente para conhecer a Deus, para amá-lo como Ele deve ser amado, como Ele deseja ser amado, como Ele deseja ser servido. Gastamos todas as nossas forças, gastamos tudo que temos, muitas vezes, para o nosso benefício, mas quando chega na parte de Deus, nós estamos cansados. Nós estamos fatigados. Eu não tenho tempo, eu não tenho entusiasmo. É difícil acreditar que nós amamos mais a Deus do que todas as coisas. Se nós mostramos que nós nos empenhamos mais em todas as outras coisas do que quando se trata de Deus. Deus deseja que nós o amemos, não com partes, mas com tudo. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. Amém? Mas ele continua. Volta lá para o texto, por favor. Respondeu-lhe Jesus: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Pode passar. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A pergunta é: quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Nós temos uma tendência também de amar aquelas pessoas que nos amam. E a palavra de Deus já diz isso. Que mérito há amar aqueles que te amam? Até a pior pessoa pode fazer isso. Ele é capaz de amar aqueles que amam ele. Portanto, amar o próximo não se restringe àquele grupo seleto próximo a nós, mas vai muito além. E é interessante que Jesus responde, em um outro texto paralelo a esse, de Lucas, a essa pergunta. Porque esse debate do grande mandamento não é só registrado em Mateus, mas também em Lucas. Olha o que Lucas diz, Lucas capítulo... eu acho que é Lucas 10, coloca aí para nós, por favor. Coloca o versículo 26. Pronto. Deixa eu botar aqui no meio. Bota no 25, a partir do 25, por favor.
ele usa o mesmo texto paralelo daqui de Mateus em Lucas. Ele diz, certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? A pergunta aqui é diferente, ok? Mas o conteúdo é o mesmo. E Jesus respondeu, o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? Agora é ele quem responde, o homem que responde, não é mais Jesus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Olha o que Jesus disse, está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Mas continua. O homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Para que eu possa então amá-lo como a mim mesmo. E aí todos nós sabemos o que vem em seguinte. O que vem a seguir é a parábola do bom samaritano. Jesus responde a esta pergunta citando a parábola do bom samaritano, para dizer que todo aquele que está necessitado diante de nós é o nosso próximo. Todo aquele que está diante de nós e que merece ser usado de misericórdia, esse é o nosso próximo. Esse é o nosso próximo. Então, Jesus usa a parábola do bom samaritano exatamente para ensinar quem é o nosso próximo. Então, versículo 36, ele diz, qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Jesus então ensina, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e depois amar o próximo como a si mesmo. Então você percebe um amor que é vertical e um amor que é na horizontal. Um está intrinsecamente ligado ao outro. Você só será capaz de amar as pessoas como a si mesmo quando você primeiro aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas vai ser o combustível para que você consiga amar as pessoas que estão diante de você. Agora entenda, amar as pessoas não significa bajular as pessoas. Nós já vimos isso aqui. Amar as pessoas não significa aceitar todas as coisas daquela pessoa. Esse é o amor da verdade que o mundo prega e ensina, que diz que o amor aceita tudo. Isso não é amor. Isso não é amor. O amor de Deus, ele precisa expressar a santidade de Deus. Então não confunda amar as pessoas com ser conivente, participante das obras, inclusive infrutíferas da vida delas. Ser omisso não era amar as pessoas. Jesus amou as pessoas, sim ou não? Ele denunciou o pecado das pessoas? Perceba, uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não exclui a outra. Tá? Uma coisa não exclui. Na verdade, a Bíblia diz que quem ama fala a verdade. Agora, quem mente é quem não ama. Mas quem ama fala a verdade. E a verdade, em sua própria natureza, ela muitas vezes pode machucar. Mas não porque a intenção daquele que diz é machucar. Mas porque a verdade em si, ela pode fazer isso em nossas vidas. Porque muitas vezes ela revela a nossa natureza, revela o nosso pecado. Mas quem ama, diz a verdade. Então nós somos chamados, acima de tudo, a amar as pessoas, a cuidar delas. E muitas vezes cuidar delas é exortá-las também, é admoestá-las. É que nós vemos ela trilhando um caminho ruim para a vida dela e nós adverti-la.
Essa é uma expressão de amor. Nós precisamos ver o amor em muitas outras coisas. Precisamos ver o amor na disciplina. Porque quem ama disciplina. A Bíblia já diz isso. A Bíblia diz que Deus disciplina a todos aqueles que Ele ama. E Salomão já vai dizer, na relação dos pais e dos filhos, vai dizer que quem ama cedo, disciplina. São coisas que caminham juntos. Deus nos chama a amar a Deus e amar o próximo. E quem é o meu próximo? O meu próximo é todo aquele que está diante de mim. Seja meu irmão em Cristo ou não. É um fato. Tem uma primazia, os meus irmãos? Tem. Porque a Bíblia diz primeiro que eu devo cuidar dos da fé. Contudo, o amor ao próximo vai para além da congregação. O amor ao próximo está associado àquele que está diante de mim. Quem Deus colocar no teu caminho, esse será o objeto do teu amor, que é a história do bom samaritano. 3 pessoas passaram, um homem estava ali, ou seja, aquela pessoa foi colocada diante deles, mas só um agiu como deveria. Assim somos nós, independente de onde nós estejamos, mas quem for colocado diante de nós, nós prestaremos amor a ela. Mas como eu disse, nós prestaremos não bajulação, nós prestaremos a ela não a conivência, não é isso. Porque amor não é isso. Mas nós prestaremos o amor a ela. A verdade, a reciprocidade, o companheirismo. Prestaremos para ela solidariedade, misericórdia. Compartilharemos com ela o que temos. Tentaremos assistir às suas necessidades. O ajudaremos em suas fraquezas. Sejam emocionais, sejam físicas, sejam espirituais. Deus nos chama a se colocar diante das pessoas e amá-las. Mas Deus vai muito mais além. Deus diz que nós devemos amar o próximo, inclusive, Deus diz que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Perceba a profundidade do amor de Deus. E Deus é especialista em amar inimigos, porque outrora nós éramos também seus inimigos. Porque a Bíblia diz que Deus prova seu amor pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Éramos inimigos de Deus e Deus nos amou. Deus também nos ensina a amar o próximo, inclusive os nossos inimigos. É fácil, né? Mas se nós estivermos em sintonia, amando a Deus acima de todas as coisas, teremos mais facilidades para fazer isso. Somos chamados a fazer isso. Não é opcional, mas é mandamento de Deus. Como foi feita a pergunta, qual é o maior mandamento? A palavra já diz mandamento. Se mandamento, quem manda é mandamento. Então Deus manda e deu mandamento para a gente fazer. E então a gente faz o que Ele mandou, por isso que é mandamento. Então nós não temos opções. E essa é uma forma de fato, nós mostrarmos que somos seus discípulos. Que somos seus discípulos. Eu sei que é difícil, principalmente porque nós vivemos em um mundo extremamente egoísta, egocêntrico, individualista, onde nós estamos preocupados com a nossa vida, com as nossas necessidades. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de amar o próximo como a nós mesmos, de compartilhar com ela o que temos, o que somos. O texto apresenta isso com muita clareza. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas e devemos também amar o próximo como a nós mesmos. Quero ler 2 textos para reiterar essa verdade. Um texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 13 e 15.
Olha o que diz a palavra de Deus. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Versículo 14. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui eu vou citar só dois, mas inúmeros textos bíblicos onde Deus ensina os irmãos a se relacionarem bem, e no final ele vai citar o texto de Levítico. Porque Deus cita primeiro o texto de Deuteronômio, capítulo 6, e ele cita também o texto de Levítico, texto de Levítico, capítulo 19, verso 18, que é esse de ame o seu próximo como a si mesmo. Olha, não procure se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então você vai encontrar inúmeros textos bíblicos que Deus resolve o problema de conflito entre os irmãos, citando exatamente o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Olha o texto de Romanos, capítulo 13, verso 8 a 10. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus. Pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 10. O amor não faz o mal ao próximo. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Por isso que Deus nos ensina a amar o próximo como a si mesmo. Porque o amor, ele cumpre todas as exigências da lei de Deus. É por isso que ele encerra o texto de Mateus, dizendo exatamente isso. Mateus 22, 40. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Que foi exatamente o que o apóstolo Paulo disse. Então, quando ele está dizendo, isso aqui é importante dizer, ele não está dizendo que os outros mandamentos devem ser descartados, certo? Porque o pessoal tem uma mania de fazer isso, né? De achar que não, o negócio é amar. Amar, amar e pronto, né? Obviamente, agora você precisa entender como se desdobra tudo isso. O amor a Deus e o amor ao próximo. Por exemplo, quando você pega o decálogo. O que é o decálogo? É exatamente isso. Ensinando você a amar a Deus e ensinando você a amar ao próximo. Mas ele é específico. Porque, como eu disse, o amor, ele é específico. Ele é demonstrado em atitudes, em formas, em gestos, em maneiras. E por isso que há toda a lei que expressa isso. Como eu devo fazer isso? Certo? Por exemplo, casei com a minha esposa, devo amar a ela. Agora, como eu devo amar a minha esposa? Existe toda uma maneira de como eu devo amar a minha esposa. Certo? Então, da mesma forma, eu amo a Deus. Como eu devo amar a Deus? Eu devo amar o meu próximo. Como eu devo amar o meu próximo? Precisa saber. Porque pode ser que por não saber, você acha que está amando, mas sem estar amando. Pode citar o amor, mas sem fundamento. Por isso é importante conhecer o mandamento e todos os seus desdobramentos. Então o texto, quando se refere a isso aí, o que ele quer dizer com isso? Em que os profetas, a lei se baseiam nesses dois mandamentos. Significa que esses dois mandamentos são os maiores, porque todas as escrituras dependem deles. Ou seja, nada nas escrituras pode harmonizar ou ser verdadeiramente obedecido, a menos que esses dois mandamentos sejam observados. Ou seja, toda a revelação bíblica
exige adoração a Deus, entrega total a Deus e o amor ao próximo. Por isso que Paulo, outros textos, faz exatamente isso. Cita Deuteronômio capítulo 6 e Levítico capítulo 19. Porque é um resumo de tudo isso. As coisas que os profetas ensinaram. O que os profetas ensinaram? Que o povo deveria fazer o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Certo? Então, resumindo, é isso. Por exemplo, o que você acha que nós aqui, toda semana, aqui nos cultos, ensinamos os irmãos a fazer? No fundo, amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo. Mas nós só pregamos isso? Não. A gente prega como você vai fazer isso. Semana por semana. Em como você faz isso. Pregando os outros textos da Bíblia. Que no final aponta para isso. E aí você vai saber como ama a Deus acima de todas as coisas. Como é que amar o próximo como a si mesmo. Então, o desdobramento é esse. Então, o mandamento mais importante, respondendo à pergunta: mestre, qual o mandamento mais importante da lei de Moisés? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Que tal nós pedirmos a Deus que nos ajude a cumprir esse mandamento de Deus? Nosso coração, por natureza, ele não é inclinado a essas coisas. Mas Deus nos capacitou a amar, porque o fruto do Espírito é amor. Deus nos capacitou. Deus nos deu do seu Espírito para nós vivermos isso. Cumpre a nós obedecer e colocar em prática.